Então eu vou falar sobre condutores térmicos. É, aqui no primeiro eu coloquei só a mesma tabelinha que já tem nos slides, só pra gente comparar os condutores mais normais, assim, do dia a dia, com os casos extremos, que é o que eu vou falar aqui. Então, aqui essa tabelinha vai do diamante ali de 2000 watts por metro Celsius. E o menor que tem é o poliestireno. Aqui então eu vou falar de dois materiais, um isolante e um condutor. O isolante é o aerogel, que ele tem uma taxa bem baixa. Eu vou explicar depois como ele consegue chegar nesses níveis. O grafeno, que também ele vai variar bastante dependendo de como você organiza as moléculas dele. E o seed pipes, que não é exatamente um material, mas é um método de transporte de energia passivo que atualmente é o mais rápido de longe. Dá de ver que é um número tipo muito, muito acima de todos os outros valores que tem por aqui. Então, o aerogel, ele é um ótimo isolante porque ele é basicamente 99% oxigênio, 99% gás, ar. O ar, ele é um péssimo condutor, mas geralmente o ar ele vai ter vários fluxos, a vai vai ter convecção e outros fatores que vão fazer o ar se deixar passar o calor, mesmo que a condutividade dele em si seja muito baixa. Então, o aerogel o que ele faz, ele tem vários poros feitos de silica e dentro deles ficam presas várias bolinhas de ar e isso força o calor a ter que passar pelo ar, que é um péssimo condutor. E geralmente, quando você usa o aerogel, dá para considerar que o único calor que passa é o calor de radiação, porque ele por ser um sólido não permite a convecção e por ele ter um coeficiente tão baixo é praticamente desprezível a condutividade térmica dele. Então realmente só passa basicamente da irradiação. Aqui do lado tem as fotos também, dá de ver que mesmo com uma chama bem baixo, até tipo 1 milímetro para cima dele já a temperatura é a temperatura ambiente, que é bem baixa nesse caso, e ele demora muito para conduzir. Ele tem uma boa resistência também, e ele mantém esse valor de condutividade térmica até cerca dos 1000 graus Celsius, sem se degradar nem nada do tipo. A condutividade térmica dele vai depender, mas nos melhores cenários, com não o próprio ar, mas com um outro gás que tem menor fluxo de calor, a condutividade térmica dele chega até 0.003 watts por metro Kelvin. E em condições mais normais, assim, que é o que geralmente vai ter com ele na atmosfera, assim, com o próprio ar normal, é cerca de 0.08, um pouquinho menor do que o melhor que tinha na tabela. A próxima coisa que eu vou falar é o grafeno. E na verdade são duas substâncias. Tem o grafeno, por se dizer que é aquela estrutura unidimensional de átomos de carbono. E tem os nanotubos de carbono, que é o grafeno enrolado. E eles vão ter condutividades bem diferentes. E dependendo do jeito que ele está configurado, ele vai ter uma condutividade muito alta por causa do efeito de condução balística, que basicamente a maior parte do calor vai ser conduzida por fótons, não pelos átomos. E isso aumenta muito. Então eu listei aqui alguns, uma folha monatômica, que seria só uma sheetzinha de grafeno, tem ali cerca de 3.500, que é quase o dobro do diamante, é um número muito alto. Uma folha com várias camadas de grafeno, uma folha multiatômica, vai ter ali cerca de 3.180. Se agora falando dos nanotubos, se é um único tubo e o fluxo de calor está na direção daquele tubo, ele pode chegar até 37 mil. É já quase 20 vezes o maior daquela tabela. E os nanotubos de carbono também, se você não colocar eles alinhados, eles formam até um isolante. E dá pra ver ali que eles desalinhados têm cerca de 2,5, que é muito, muito baixo. Já não é mais nem considerado um condutor de temperatura a esse ponto. E
o próximo que eu vou falar, que é os heat pipes, na verdade eles são uma máquina térmica, eles fazem o papel de um refrigerador, e eles têm basicamente duas seções. Uma seção onde o líquido vai evaporar e outra seção onde o gás vai condensar. Ele é feito por fora de cobre. Na parte de dentro, essa parte que está meio roxinha aqui, ele tem um vácuo parcial. E nessa parte mais branca, ele tem uma estrutura muito porosa, assim, meio esponjosa, feita de vapor de cobre que é solidificado do próprio vapor. E essa estrutura, ela vai ter uma força de capilaridade no fluido que está lá dentro muito alta. Então, originalmente vai estar quase tudo em estado líquido, muito pouco gás, pela pressão baixa. E quando você coloca calor numa das pontas, esse líquido vai evaporar. Ele vai sair dessa zona de cavitação e esse vapor ele se expande, ele ocupa muito mais volume do que o líquido. Então ele vai criar um gradiente de pressão que faz o gás se mover para o lado que está frio. Quando o gás chega no lado que está frio, ele vai ceder o calor, por causa do calor latente, ele consegue transportar muita energia, essa transformação. E quando ele se condensa, a energia que estava armazenada nele vai para algum dissipador lá para fora, do outro lado do heat pipe. Depois que ele se condensa, ele vai virar líquido e ele vai ser absorvido pela seção que é porosa. E por capilaridade vai ser levado para onde tem menos concentração de líquido, que é onde o líquido evaporou. Então ele vai ter um ciclo que você não precisa colocar energia nele na forma de trabalho, mas ele vai ter movimento de coisas com calor. Então ele consegue transportar calor muito mais fácil do que só um condutor. O... Esse gás também ele tem que ser um gás volátil para conseguir evaporar fácil, para ele não se tornar um bom condutor a temperaturas muito altas. Por exemplo, se usassem só água pura, teria que deixar o gás praticamente ali, teria que deixar uma das pontas praticamente a 100 gás, a 100 graus para esse efeito acontecer. Mas você consegue variar ali dependendo da substância que você coloca para ele ter uma zona de funcionamento bem onde você quer. E aqui embaixo também tem uma demonstração e com os respectivos tempos, onde tem uma folha de LCD, de Liquid Crystal, cristal líquido, desculpa. E essa folha ela é sensitiva à temperatura. Então, quando ela está frio, ela vai mostrar uma cor ali esverdeada. Quando ela está muito frio, ela vai ficar quase preta. E tem um heat pipe e um cobre da mesma espessura e do mesmo tamanho. Os dois estão na temperatura ambiente inicialmente, no tempo igual a zero, e é colocado sobre eles um bloco de gelo. Em 0.2 segundos, dá pra ver ali na tela que praticamente o negócio inteiro já está a 0 graus, que é a temperatura final que vai chegar. Ele já conduziu o calor do gelo, dá de ver também que o gelo dele também está bem mais derretido, porque ele teve muito calor tirado. O do bastão de cobre nem começou ainda, nem dá de ver alteração nenhuma na telinha ali de cristal líquido. E depois, no tempo 3,4 que eu peguei também, dá de ver que o heat pipe já está bem frio até em volta, assim. As partes do papel já começaram a conduzir um pouco. E o bastão de cobre ainda está só começando, só naquele primeiro. Então ele tem um gradiente bem forte, enquanto o heat pipe consegue trazer o calor todo de uma vez e espalhar ele igualmente.